Olá, é um prazer estar aqui novamente com vocês e vamos então para o quarto episódio da série. Primeira vinheta. Como eu falei a vocês no último episódio, terminei falando um pouco da minha querida amiga Irene. Eu vou agora contar para vocês o que aconteceu naquele período em que eu pela primeira vez frequentei a residência da Irene Granck e como foi tudo. Bom, aquele dia que eu recebi o convite pelo telefonema, né, que eu fiz a ela, eu fiquei bastante nervoso. Eu era um garoto de 16 para 17 anos, prestes a conhecer uma pessoa que tinha um know-how fantástico, um conhecimento incrível sobre aquilo que eu tanto buscava, que era a ufologia, o fenômeno ufológico. E eu fui naquele sábado, então, marcado, chegando à casa dela, ela me recebeu de uma maneira muito cortês, né? E aos poucos, lá eu fiquei conhecendo a filha dela, a Chica, fiquei conhecendo o marido dela, vi poucas vezes, um violinista fantástico, um músico de super excelência, né? Mas naquele dia propriamente dito, ela conversou muito comigo e me mostrou muitas coisas. Entre elas, uma coisa que me chamou muito a atenção e que foi algo muito curioso. Era um desenho que havia saído numa revista americana a respeito de uma figura, de um ser, de uma entidade extraterrestre que havia feito contato nos Estados Unidos. Então, essa figura foi desenhada por quem teve o contato, e isso saiu em várias revistas dedicadas ao fenômeno UFO lá nos Estados Unidos. E quando ela me mostrou, era algo que parecia já o Grey. O Grey, vocês sabem, é o cinza, aquele famoso com a cabeça maior que o corpo, olhos amendoados, grandes, oblíquos, um nariz muito fininho, uma boca que é só um risquinho, não tem orelhas, é imberbe 1,30 m mais ou menos, 1,40 m no máximo, mas normalmente 1,30 m de altura. Enfim, não falam, né? Não tem verbalização. Então, os Greys, que naquele momento, eu estou falando isso de 1976, 1977, eles só tinham aparições e registros, vamos dizer assim, nos Estados Unidos da América do Norte, tá? Não havia em nenhum outro local do planeta registro desse tipo de entidade, de ser, né? E estava muito no embrião do aparecimento deles. E eu me lembro então que eu apontei para aquele desenho e falei assim, é algo que surgiu na minha mente e eu não consegui frear e falei. Eles vão dominar o planeta, eles vão dominar a mídia no planeta. E de fato, hoje, se vocês leem algum artigo de ufologia, ou fala sobre ufologia, ou um congresso de ufologia, sempre tem lá o desenho, o logotipo, enfim, o chaveiro, a caneta, a camiseta, o boné, com o símbolo lá com o desenho do rostinho do Grey, né? Ou seja, o Grey virou uma logomarca mundial, né? Quando se fala em extraterrestre, em abdução, em disco voador, UFO, enfim, não importa, tem logo aquela figurazinha pelo menos da carinha do Grey, né? Então eles realmente dominaram, eles viraram o marketing, vamos chamar assim, da ufologia mundial, né? E naquela época eles não apareciam praticamente em nenhum lugar, a não ser nos Estados Unidos e pouquíssimos casos que isso acontecia naquele momento planetário, entendeu? Então, a ufologia ali naquele momento tinha mais os seres altos, nórdicos, louros ou morenos, olhos claros,
humanoides tipo nós, né, de 1,70 m, 1,90 m, 2 metros, enfim. Os greys eram desconhecidos, inclusive do mundo da ufologia. E eu falei essa frase que acabou acontecendo, né? Que acabou ocorrendo e ficando como verdade, né? Porque hoje em dia a gente só vê isso. Mas enfim. Então, na casa da Irene, eu tive uma primeira conversa com ela e disse que havia alguns amigos que eram um grupo de amizade meu, que frequentavam a minha casa, que a gente conversava sobre o assunto, e que eles gostariam muito de conhecê-la também, e a gente gostaria muito de aprender ufologia. Quando eu falei aprender ufologia, ela deu um sorriso, como quem diz assim, como aprender ufologia? Isso não existe, né? Aprender ufologia. Não tem uma escola para isso. Não tem nada para isso. Eu falei, mas a senhora não poderia montar um curso, nos ensinar o que a senhora sabe, os casos mais importantes, como fazer uma pesquisa, como é que a senhora atua no campo de pesquisa, né? Enfim. E como ela era uma professora, tinha uma didática excelente, acostumada ao ensino, né? Ela falou assim para mim, tá aí, acho que ela gostou do desafio, não sei. Ela falou assim, então tá certo, você me dê um tempo, eu vou tentar montar aqui alguma coisa para passar para você e para os seus amigos. Veja lá quantas pessoas estão interessadas, e aí a gente faz isso de uma maneira que dê para todo mundo assistir e participar. Eu fiz isso quando voltei para casa, muito feliz da minha vida. Eu voltei assim, quase que em êxtase, por ter conhecido a Irene Granke, né? Para mim aquilo foi... Nossa, aquela noite para mim eu nem dormi, pensando nas diversas possibilidades de aprender, de conviver com ela o que aquilo me traria em termos de conhecimento dentro daquilo que eu buscava, da ufologia. E falei então uma oportunidade, 2, 3 dias depois, uma oportunidade de me reunir com esses meus amigos, e alguns toparam, outros não tinham condição para ir por causa de tempo, tudo. Mas uma grande parte topou, eu falei com ela por telefone, e mais ou menos um mês depois, esse curso, vamos chamar entre aspas, estava pronto e ela então nos convidou para uma primeira aula. E fomos, eu e mais alguns, né, que já estavam na lista do curso, e começamos a ter aula com ela a respeito de diversos aspectos da história da ufologia, das pesquisas dela, do que ela tinha de material audiovisual, né, que era passado para nós através de slides, naquela época era a máquina de slide, aquele carrossel, para quem não conheceu, colocava-se a fotografia de slide numa ordem que você desejasse e ia passando uma por uma, projetando aquilo ou numa tela ou na parede branca e tal. E assim foi feito, e assim foi muito bom para todos nós, a gente aprendeu muito, viemos a conhecer casos ufológicos que a gente não tinha conhecimento, né, ocorrências muitas que chegavam só para ela, não chegavam ao Brasil, na mídia brasileira, mas como ela era muito bem conceituada e tinha um link de amizades muito grande, né, no mundo todo, seja na Rússia, na Alemanha, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, em Portugal, enfim. Então as informações de lá chegavam muito para ela, né? Que não ia para a mídia, obviamente que não ia para a mídia. E nós tínhamos esse privilégio de não só estar aprendendo diretamente com a Irene, como conhecer casos e ocorrências impressionantes que os jornais nunca publicaram, que as revistas nunca publicaram, que aqui no Brasil nunca chegaram, mas que para nós chegou. Então essa primeira experiência com a Irene foi algo assim impressionante, tá? Foi muito impactante e foi um divisor de água, né? Na minha trajetória dentro da ufologia, eu posso dizer para vocês que eu tive pouquíssimos, dá para contar numa das mãos, nos dedos de uma das mãos só,
pouquíssimos divisores verdadeiros de água. Um deles, com certeza, foi esse pontapé inicial, né, primordial, essencial, da possibilidade de conhecer Irene Granck, que já vira um mito, que ela é a matriarca da ufologia brasileira, para mim, da América do Sul, que é a maior expoente da feminina e até masculina também, porque juntando todos os ufólogos e ufólogas, a Irene está fora do patamar, ela está acima disso, tá? Se hoje existem muitos pesquisadores ou ditos autonomeados pesquisadores da ufologia, naquela época não era assim, tá? O sacrifício, o esforço, a persistência era muito maior, né? Não havia facilidade de computador, de comunicação como eu estou tendo aqui com vocês, não havia facilidade de celular, ou melhor dizendo, smartphone, não havia essas câmeras com facilidade, não havia nada fácil. Era tudo, por exemplo, se queria se comunicar com alguém nos Estados Unidos, era carta, escrita ou datilografada, colocava no correio, esperava chegar lá, a pessoa lia, mandava resposta, esperava chegar aqui. Ou o telefonema, que eram muito caros, inclusive. Hoje a gente pega um aplicativo e fala direto, inclusive sem pagar. Mas naquela época não, era telefone fixo e difícil, né? Não era fácil. A pesquisa era mais difícil, os equipamentos eram mais difíceis, a comunicação, a troca de informação, tudo, absolutamente tudo era mais difícil. Mas isso dava um know-how para quem participou ou para quem participava naquela época muito grande, para que hoje tenhamos a facilidade de ter todas essas ferramentas ao nosso dispor e ver como as possibilidades ficaram infinitas e vão aumentar mais, eu tenho certeza disso, porque o ser humano não vai parar na tecnologia atual como não para em nenhuma tecnologia, né? A gente sempre evolui e apresenta as coisas novas, agora vem a inteligência artificial aí também, já está presente, né? Então, é isso. A única vantagem que eu vejo daquela época é que os grupos eram diferentes. Os grupos de pesquisa eram diferentes. E outra coisa, as imagens feitas, que eram por Super 8 e depois passaram a ser VHS, mas primeiramente por Super 8, né? E fotografia analógica, com filme, com negativo, não permitiam trucagem da forma que hoje se faz. E a gente vê na internet, nesses aplicativos, dezenas, centenas de truques que já tem um olho mais acurado para aquilo, que tem já uma pequena estrada de experiência com filmagem, com fotografia, nota, só de bater o olho, que aquilo é fake, que aquilo é artificial. E a gente vê muita gente colocando na internet coisas absurdas, que não se trata nem de ser fake ou artificial, se trata de falta de conhecimento e de interpretação. Vejo muitos balões, luzes de balões, sinalizadores sendo dados e idolatrados como aparições ufológicas, ou seja lá o que for, e não são. São simplesmente holofotes, né? Ou são balões, ou são sinalizadores, interpretações erradas de avião, de satélite, muitas interpretações erradas. Então isso é muito complicado, porque as pessoas não entendem que elas têm necessidade, teriam que entender um pouco de cada coisa em relação a esses exemplos que eu estou dando. Teriam que pesquisar um pouco mais a respeito de astronomia, de ótica, de fotografia, de filmagem, que hoje não é mais filmagem, é gravação, porque filme não existe mais, a gente não usa filme, quer dizer, até existe, mas não se usa, né? Na verdade, a gente grava vídeo, a gente não filma vídeo. O filmar vem de filme, nós não usamos filme
dentro de um smartphone, ou seja lá o que for, nem câmera. Então hoje tudo é digital. Então as pessoas teriam que entender um pouquinho mais sobre balões, sobre sinalização de aviões, como é que funciona, enfim, reflexo, né, que aí parte para ótica, um monte de outras coisas. Nuvens, né, que são muito confundidas, raios, às vezes são confundidos. Então a ufologia é multidisciplinar. Né? Você tem que ter um conhecimento bastante razoável de muitas coisas para poder tentar entender o fenômeno. A princípio, não é entender o fenômeno. A princípio é classificá-lo como sendo um fenômeno verdadeiro ou um fenômeno falso, né? Um fenômeno autêntico ou simplesmente um engano, uma distorção de leitura de quem viu ou gravou o fenômeno e não compreendeu direito que aquilo não é exatamente o que ele acha que é, ou até gostaria que fosse, né? Mas não é. É chato às vezes a gente ter que falar para a pessoa, olha, sinto muito, mas isso aqui que você gravou é um balão, isso aqui é um satélite. E a pessoa fica chateada, por óbvio, eu entendo perfeitamente. Porque ela gostaria de ter gravado, né, ter tido a oportunidade de gravar o fenômeno. Mas não desisto. Voltando então, toda essa primeira experiência com a Irene foi espetacular, tá, gente? Foi incrível. Eram sábados que a gente ia e ficávamos lá depois da aula que ela nos dava. A gente ficava conversando e tal. E depois a gente saía de lá, do Leme. A maioria morava aqui na área do Flamengo, Botafogo, Catete, Glória. E a gente pegava o mesmo ônibus e voltávamos para casa, descíamos no mesmo lugar. A Rua do Catete havia naquela época um restaurante, uma lanchonete chamada Amazônia. E essa lanchonete tinha, como toda lanchonete, obviamente, cheeseburger, hambúrguer, sanduíches, sucos, vitaminas, etc. E a gente parava ali na volta, 11 e pouca da noite e tal. E a gente lanchava e continuava conversando. Então era uma mágica, vamos dizer assim, era uma mágica. Até que, em determinado momento, apareceu uma pessoa na minha vida, um amigo, se tornou um irmão mesmo, chamado Elder. Elder foi me apresentado por um outro amigo de nome Nelson. E esse Nelson, que era nosso amigo em comum, ele frequentava um local espiritualista chamado IEV, aqui no Rio de Janeiro, que ficava na rua Montenegro, atual Vinícius de Moraes, em Ipanema. Por que ele me apresentou ao Elder? Porque o Elder também frequentava essa mesma entidade espiritualista. Aliás, o nome, IEV, é Irmandade Espiritualista Verdade Eterna, IEV. E por que ele me quis me apresentar? Porque o Elder era e tinha um dom paranormal, que muitos chamam de mediúnico, eu prefiro chamar de paranormal, incrível. E ele achou que com o meu conhecimento ufológico, com aquilo que estava acontecendo comigo, Irene Granke, etc, 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 e as coisas que eu já havia passado e visto, juntando com o Elder, seria muito interessante a troca de informação, seria muito importante, inclusive, para o crescimento, inclusive dele mesmo. E ele fez isso. O problema é que eu, até então, na minha vida, eu era um ateu convicto. Eu tinha discussões pacíficas, obviamente,
com o meu pai, que havia sido coroinha na infância, na juventude, estudou em faculdade católica, tal, era devoto de Nossa Senhora Aparecida. Minha mãe era católica também, mas não frequentava nenhuma igreja, nem nada. E eu era ateu, completamente ateu. O meu foco naquele momento era ufologia, disco voador e extraterrestre. Eu tinha certeza absoluta que isso era uma verdade, uma certeza que eu trazia dentro de mim, não sei de onde, mas já estava em mim, e que existia vida fora do planeta Terra, e vida inteligente, bem semelhante à nossa, e que a gente poderia fazer contato, quem sabe, uma hora com essas entidades, com esses seres. E eu tinha convicção disso, mas para mim tudo era muito material. Eu queria saber como era a nave, se ela era de metal. Eu queria ter a oportunidade de falar com o extraterrestre, se é que eu saberia falar ou ele poderia falar comigo, dependendo do idioma, sei lá o quê. Então a gente tinha todos esses questionamentos e essas tendências a ter essa certeza de que tudo isso era uma realidade, não era uma ficção. Já eu achava que Deus, espiritualidade, isso tudo era conversa fiada do ser humano para uma série de outras coisas. Quando eu conheci o Elder pensava justamente o oposto. Ele achava que essa coisa de extraterrestre, de naves, não era nada disso. Era tudo fenômeno espiritual, interpretado de maneira errada, como ufológico, e que essa coisa de ufologia era uma bobagem, que Deus estava acima de tudo, e que a espiritualidade não sei o quê. E, enfim, toda aquela cultura e aquele conhecimento que ele trazia da IEV. Então foi um desastre. No primeiro momento, nós sermos apresentados, foi um desastre, porque a gente começou a discutir, né? Cada um com o seu ponto de vista, a sua razão, aquilo que a sua crença, né? E obviamente não deu certo, né? Foi uma amizade que aparentemente tinha tudo para naufragar. Atirar pelo primeiro encontro, pelo primeiro acesso que eu tive a ele e ele a mim, foi péssimo. No entanto, com o passar do tempo, Helder se transformou num irmão. E ele conseguiu me mostrar coisas que eu comecei a pensar um pouco melhor. Então, dali, a partir do Helder e de alguns fenômenos que começaram a me acontecer, né, de âmbito também espiritual, eu comecei a sair da linha ateu e passei para o agnóstico. Né? É aquele que acha que há uma possibilidade de existir um Deus, tal. Não é o que acredita em Deus, mas a mente já abriu um pouco, já deu uma relaxada. Então já abre essa possibilidade. Né? E o Helder, a mesma coisa, começou a entender que certos fenômenos que ele passava poderiam ser não espirituais, mas sim ufológicos. E ele começou a pensar um pouco para tentar entender e tentar fazer uma classificação de certas coisas que ele vivia, que ele encaixava no ufológico e outras no espiritual. Lógico que num primeiro momento ele tinha muito mais a preencher com o espiritual do que o ufológico. Da mesma forma eu, que naquele momento eu tinha muito mais a preencher com o ufológico do que com o espiritual. Mas já era um começo. A gente já podia conversar. A gente podia já marcar encontro lá em casa ou na casa dele, trocar uma ideia, bater um papo e nos interessarmos pelos assuntos mais pertinentes e envolventes na vida de um ou de outro. E assim foi se formando um link, né? Um visgo que nos uniu de uma forma impressionante. Até que num determinado dia, o nosso amigo Nelson, aquele que nos apresentou, que continuava
sendo nosso amigo, apesar de que eu e o Helder já tínhamos uma amizade isolada da dele, à parte, só nós dois, para muitas coisas que a gente conversava ou passava. E trocávamos, né, ideia de coisas que aconteciam comigo, eu falava para ele, ele para mim, a gente tentava chegar num denominador, procurar uma resposta, uma definição para aquilo, um entendimento. Então, um determinado dia, Nelson, nosso amigo que nos apresentou, marcou um encontro lá em casa. Eu falei, beleza, Nelson, vem aqui tal dia, né? Acho que era um final de semana. Meus pais não vão estar, vai ser melhor para a gente poder ficar à vontade e conversar. E aí chamei o Helder. O Helder sempre foi uma pessoa muito elétrica, muito ansiosa. Aquelas pessoas que se é para agora é para já. Entendeu? E eu já sou ao contrário, sou daqueles que meditam, que ponderam, que pensam. Às vezes perde até o bonde, porque pensa tanto que quando vê já foi. Eu sou muito assim. Eu procuro pensar em todas as possibilidades, eu tento. Claro que eu não consigo, óbvio, mas eu tento. E naquele dia então marcado, o Helder, obviamente ansioso, marcamos às 8 horas da noite e ele chegou o quê? 7h30. Lógico, era o Helder. E tocou a campainha, fui lá no meu prédio, lá tocou o interfone, subiu. Falei, Helder, vamos fazer o seguinte, vamos lá, tá cedo ainda, vamos lá para dentro, vamos lá no meu quarto lá, que a janela tá aberta, de frente lá para a praia do Flamengo, céu aberto, é, indevassável. Então vamos lá que a gente fica olhando para o céu, fica batendo papo até o Nelson chegar. E foi o que a gente fez. Infelizmente, naquela época a gente fumava, eu fiz essa bobagem de fumar durante um período pequeno, graças a Deus. E o Helder também, durante um período muito pequeno. E a gente foi para a janela, conversar. Tá. E eu fiquei com o meu lado esquerdo para fora da janela, encostado no parapeito. E o Helder de frente para mim ficou com o lado direito dele para a janela, fora da janela, encostado com o braço direito dele no parapeito. E ali nós ficamos conversando, conversando. E aproximadamente uns 10 minutos, no máximo, que a gente começou a conversar, vimos um clarão muito grande. Mas o clarão era dentro do quarto. Mas a impressão que deu é que vinha de fora para dentro. A gente se assustou com aquilo. Caramba! Ele falou, ele me chamava de Cabral, né? Caramba, Cabral, o que foi isso, cara? Eu falei, não sei, cara, eu também não sei. Aí a gente começou a procurar. Dentro do quarto não havia nada, fora do quarto, os edifícios que estavam de frente para nós ficavam muito distantes. Minha janela era indevassável, né? Como eu falei. Eu comecei a colocar a cabeça para fora, olhar para o vizinho de baixo, olhar para o vizinho de cima para ver se tinha uma câmera, porque parecia um grande flash de câmera fotográfica. Era isso a luz que a gente viu. Não encontrei a fonte disso, não ouvi ruído, nada, absolutamente nada. Dali a pouco toca a campainha, eu falei, Helder, esperem um pouquinho que eu vou lá atender, que deve ser o Nelson. De fato, eu fui lá atender, abri a porta, era o Nelson. Quando eu abro a porta, o Nelson fala assim, veio de São Paulo, falando para mim, claro. Você mudou para o Rio de Janeiro, veio de São Paulo, e ainda não se acostumou a ir à praia direito, né, meu amigo? Eu falei, o que ir à praia? Eu não sou uma pessoa de ir à praia, gente, tá? Ele voltou a falar, você não se acostumou a ir à praia direito. Eu falei, por quê? Falou, você foi à praia, pegou sol só de um lado e ficou todo branco do outro, tá ridículo. Como a gente estava naquele papo ali, ele ainda não tinha nem entrado em casa, o Helder percebeu que estava demorando um pouquinho e ele veio até nós. Aí ele olhou pro Helder e falou, e você também, cara? Bom, fomos correndo pro espelho, fechei a porta, fui pro banheiro, o Helder foi também, e olhamos no espelho do banheiro. O meu lado, que dava para fora da janela, que era o lado esquerdo, estava todo queimado, o rosto. Tudo queimado, né? Aqui, lá de cá.
Mas queimado assim, queimado como se fosse uma queimadura de sol forte, vermelho mesmo, bem diferenciado da outra metade do rosto, do outro lado do rosto, né? Mas não ardia, não tinha nenhum tipo de sintoma, vamos dizer assim. Já o Helder, que estava com o lado direito, lembra que eu falei para vocês, para fora da janela, com o lado do rosto direito dele para fora da janela, estava com o lado direito dele também queimado, da mesma forma. Ou seja, algo que nos atingiu foi de fora para dentro, que atingiu o meu lado esquerdo e do Helder foi do lado direito. Eu vou dar uma pequena palhinha aqui, adiantar um detalhe. Isso foi retratado anos depois no filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, do Steven Spielberg, que teve por assessor técnico quem? O diretor, um dos diretores do projeto Livro Azul, Blue Book, Dr. Joseph Allen Hynek, cientista, astrofísico e ufólogo, né? É considerado o pai da ufologia, ele que criou os graus de contato, né? Por isso que o filme chama Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Tem os graus, cada um representa uma coisa. Foi ele que criou essa tabela, essa nomenclatura. Isso é só para um adendo para vocês. Então a mesma coisa que aparece lá no filme, com o protagonista e com a protagonista, também aconteceu comigo, antes desse filme existir, e com o Helder. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa. E olha, a partir daí, eu confesso a vocês que muitos fenômenos começaram a acontecer. Principalmente de paranormalidade comigo e com o Helder, que já tinha muitos fenômenos ufológicos começaram a acontecer que ele nem imaginava. E isso tudo vai desembocar a partir dessa data, desse encontro marcado pelo meu amigo Nelson, entre eu e o Helder na minha casa, vai desembocar no momento crucial das nossas vidas, minha e do Helder, que é um contato direto com esses seres num local chamado Cafubá, em Niterói, Rio de Janeiro, que eu vou contar numa próxima oportunidade com detalhes. Tá? Isso foi um contato marcado, tá? Não foi abdução, nada disso. Foi um contato marcado, com local, com hora, tudo direitinho com a gente. Mas até lá muitas coisas aconteceram. E eu vou contar as coisas que aconteceram até chegar esse momento. E vou contar especificamente esse contato, que é o outro divisor para mim, é o meu segundo divisor, grande divisor de água entre a minha vida, como é que eu vou dizer, padrão, não sei como chamar, cotidiana, e tudo que um contatado recebe, ou é transformado, melhor dizendo, após uma intervenção e um contato desse nível, que muda todos os paradigmas, a maneira de você ver a vida e etc, etc, etc. É isso, meus amigos. Eu quero, e minhas amigas, né? Eu quero ficar por aqui então, nesse momento, para não me alongar muito nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e espero contar com vocês, a presença de vocês, a audiência de vocês no próximo episódio, que será o episódio de número 5, ok? Muito obrigado pela atenção, obrigado por estarem aqui até agora me ouvindo. Por favor, se gostarem, aperta aí o joinha, o like, para ajudar o canal. Apertem, façam sua inscrição e apertem o sininho para receberem as novas postagens assim que elas chegarem ao ar aqui na plataforma. Agradeço a todos, muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio.